de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus está na casa. E o que eu acho interessante, louvado seja Deus, que o nosso pastor, ele sabe que não é a primeira vez que eu trago a palavra do Senhor, mas cada vez que esse homem fala que eu vou trazer a palavra do Senhor, é como que seja a primeira. As minhas pernas tremem, a minha carne fica bamba e eu perdo o controle. Mas eu me alegro porque eu sei que eu estou me esvaziando de mim mesmo e Deus está me enchendo do seu Espírito para trazer aquilo que a sua igreja necessita. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo de número 5, apenas o versículo 39, para a glória do nome santo do Senhor. A Bíblia diz em João 15, louvado seja Deus, que toda vara que dá fruto, louvado seja Deus, ela é limpada, pastor. E eu vejo isso no Senhor. Louvado seja Deus, eu vejo o Senhor como uma vara que está na videira, que é Cristo. Louvado seja Deus, e que dá fruto, fruto no plural. Louvado seja o nome do Senhor. Fruto é um conjunto de várias qualidades. Louvado seja o nome do Senhor, numa só. Louvado seja Deus, toda ela dá fruto. Louvado seja Deus, a árvore que dá fruto, ela é limpada, e essa limpeza significa processo. Louvado seja Deus, e esse homem, louvado seja o nome do Senhor, para deixar essa igreja guiado pelo Espírito Santo, florida igual está, ele pagou preço. Louvado seja o nome, ele foi limpo. Louvado seja Deus pelo agricultor. Louvado seja o nome do Senhor, ele passou pelo processo e até aqui Deus tem honrado ele na terra. Respeite e considere o seu pastor, obedeça a ele, porque ele é um santo homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê isso no caminhar, a gente vê isso no dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem de Deus, ele não é, louvado seja o nome do Senhor, notado simplesmente por chegar aqui e falar do nome do Senhor. Não, um homem de Deus, ele é um homem que ele tem caráter, ele é um homem que tem testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso eu vejo na sua pessoa, pastor. E já agradeço pela honra de ter me trazido mais uma vez até este lugar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, apenas o versículo 39, que nos diz assim: mas se é de Deus, não poderei desfazê-la, para que não aconteça de serdes também achados combatendo contra Deus. Podeis sentar em nome de Jesus. Mas se é de Deus, não podeis desfazê-la, para que não aconteça de serdes também achados combatendo contra Deus. E o homem que combate contra Deus, ele prevalece? Louvado seja o nome do Senhor. Não. E é isso que tem acontecido. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás, o inimigo de nossas almas, ele tem combatido contra Deus constantemente. Como? A partir do momento que ele tenta parar a igreja do Senhor de adorar, de glorificar, de exaltar o seu santo nome, de fazer a sua obra na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E todas as vezes que ele tem combatido, ele tem caído por terra, porque o próprio Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Louvado seja Deus. A Bíblia nos fala no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, do versículo 32, louvado seja Deus, que era uma só mente e coração, era um só propósito, era um só desejo, era uma só comunhão
dos que criam no Senhor. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz que os apóstolos davam testemunho com grande poder da ressurreição de Jesus Cristo. Vejo eu uma potência, pastor. Vejo eu uma qualidade extraordinária que não pode faltar num cristão: o amor e a comunhão. Louvado seja Deus. E era uma só fé, era uma só mente, era uma só alma, era um só coração. E isso gerava o quê? Abundante graça do Senhor sobre a igreja primitiva. Louvado seja Deus. E os apóstolos faziam milagres extraordinários por causa da comunhão. Aí entra o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Louvado seja Deus. E aqui tem frutos, e esses frutos, louvado seja o nome do Senhor, eu glorifico a Deus, porque eu não tenho dúvidas que ele foi gerado através dessa comunhão, através desse propósito, através desse desejo de adorar o Todo-Poderoso, que já se encontra nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor, e que já tem falado ao meu e o teu coração, desde a primeira oração, os hinos da harpa, os conjuntos que louvaram. Deus já tem tratado ao meu e ao teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que a graça de Deus era abundante na igreja primitiva. Os apóstolos faziam milagres na presença de todos os povos que ali os acompanhavam. Louvado seja Deus. O poder de Deus foi derramado na igreja através do amor, através da comunhão, através do desejo de fazer a sua obra. A Bíblia nos diz que naquele lugar não havia necessitado. Por quê, pastor? A igreja era rica? Não, a igreja tinha comunhão e a igreja repartia tudo que ela tinha. Louvado seja Deus. Se o pastor tinha aquele carro, ele não dizia: esse carro é meu, esse carro é da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Esse carro é do povo de Deus. A Bíblia nos diz que aqueles que tinham terras, que tinham casas, vendiam, louvado seja o nome do Senhor, e traziam todo o valor daquela posse que foi vendida, depositava aos pés dos apóstolos. Louvado seja Deus. E ali os apóstolos repartiam com a igreja segundo a necessidade que cada um tinha. Louvado seja Deus. E agora entra Barnabé em cena. A Bíblia nos diz que Barnabé, levita natural de Chipre, homem que foi nomeado pelos apóstolos filho da exortação. A Bíblia nos diz que ele tinha uma posse, e agora Barnabé vendeu a sua posse. Barnabé, tendo vendido, louvado seja o nome do Senhor, ele trouxe todo o preço e depositou aos pés de Pedro e dos demais apóstolos. Louvado seja Deus. E ali foi repartido e muitos foram beneficiados. Louvado seja Deus. Mas agora, pastor, tem um novo integrante aparecendo em cena. Tem dois: Ananias e Safira. Ananias, louvado seja Deus, seu nome tem por significado graça de Deus, mas de Deus ele só tinha a graça. Louvado seja o nome do Senhor. Ele só tinha a graça porque ele respirava. E a Bíblia, ela nos dá a certeza que o nosso respirar é graça de Deus. Então Ananias, de Deus na sua vida, ele só tinha a graça e nada mais, porque o seu coração estava poluído por coisas que não agradavam ao Senhor. Safira, pedra preciosa. Vejo eu nomes bonitos, louvado seja Deus, mas muitas das vezes é bonito só o exterior, o interior está poluído. E era isso que tinha acontecido com Ananias
e Safira. A Bíblia nos diz que Ananias, vendo que Barnabé vendeu a sua herdade, compartilhou com a igreja e muitos foram beneficiados, ele disse: eu vou entrar em cena também. Louvado seja Deus, eu vou fazer meu nome. Mas é aí onde está o problema. Quando eu e você queremos aparecer demais, queremos, louvado seja o nome do Senhor, ser o personagem principal da cena, é aí que Deus entra em ação e os nossos planos, os nossos projetos são frustrados, porque nós temos que andar na terra segundo a vontade e o coração do nosso Deus, daquele que um dia nos chamou, nos resgatou, nos tirou, estando nós no lamaçal do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos deu um novo parecer, pastor. Ele nos deu um nome de honra. Ele nos deu vestes novas. Ele nos deu um caráter transformado pelo seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos chamou pela sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia nos diz em Romanos 3:23 que todos nós éramos pecadores, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Agora vem a graça e nos resgata. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do momento que a graça nos resgatou, que levantamos as nossas mãos para o Cristo ressuscitado, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Assim disse o apóstolo Paulo. E aquele que é novo na presença do Senhor, ele anda no centro da sua vontade. E aquele que anda no centro da vontade de Deus, ele faz como João falou: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja Deus. Mas Ananias, com sua esposa, não queria diminuir, ele queria crescer, ele queria aparecer. Ele disse: Barnabé vendeu, o povo foi beneficiado, eu vou vender também, só que eu vou fazer diferente, com minhas palavras. Barnabé é muito besta, ele vendeu e trouxe todo o valor. Louvado seja Deus. O que é que ele ganhou nisso? Eu vou fazer diferente, eu vou beneficiar o povo, mas também eu vou me beneficiar. Eu vou vender a minha herdade, mas eu vou trazer só parte do preço, dando um parecer que é todo o preço. Louvado seja Deus. E aí foi onde Ananias se enganou e se perdeu, porque Deus é aquele que revela pecados ocultos. E naquele dia a casa estava cheia da glória de Deus. E aquele era um dia que Deus iria revelar e glorificar o seu nome naquele lugar. A Bíblia nos diz que quando Ananias trouxe o preço e depositou aos pés de Pedro, Pedro, guiado pelo Espírito Santo, que também é Deus e é um Espírito de um Deus que é santo, ele disse: Ananias, por que é que encheu Satanás o teu coração para tentares o Espírito do Senhor? Se tu não tivesse vendido, Ananias, aquela posse era tua, e tu vendesse, o dinheiro estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentisse a homens, não enganasse a homens, mas a Deus. E a palavra saiu com impacto, pastor. A palavra saiu com poder extraordinário. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus desceu com juízo naquele dia sobre a vida de Ananias. A Bíblia nos diz que Ananias, ouvindo essas palavras, o mesmo agora caiu e expirou, ou seja, caiu e morreu. Louvado seja Deus. Agora os jovens, os mancebos daquela congregação se levantam rapidamente, tiram Ananias para fora, louvado seja Deus, e o sepultam. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que
Agora passa um espaço de 3 horas e Safira chega. Passou um espaço de 3 horas e a pedra preciosa chegou. Era precioso, só o nome. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que Safira, sem saber o que tinha acontecido, louvado seja o nome do Senhor, ela se dirige a Pedro. Pedro olha para ela e diz: ei, mulher, é verdade que venderam aquela herdade, aquele terreno, aquela posse, portanto, louvado seja Deus. E ela disse: sim, Senhor. Portanto, louvado seja Deus, mentiu também. E ele disse: o interessante é que hoje vocês entraram em comum acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta, os pés daqueles que sepultaram o teu marido, e a ti também sepultarão. Louvado seja Deus. O juízo de Deus veio primeiro sobre Ananias, a coluna, porque a coluna caindo, todo o resto desmorona. Louvado seja Deus. O juízo veio sobre o cabeça, veio sobre o homem. Louvado seja Deus. Ele caiu e o restante também caiu, porque a sua esposa também desmoronou e a morte para ela chegou. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que agora os jovens chegam naquele lugar, agora se deparam com Safira também sem vida. Eles atiram ela para fora e a sepultam junto do seu marido. Louvado seja Deus. E o poder de Deus foi tão grandioso que a Bíblia nos diz que a igreja, em vez de diminuir, ela cresceu, porque mesmo com juízo, a igreja viu a mão de Deus naquele lugar. E esse é o prazer e o desejo da igreja, é ver a mão de Deus estendida, favorecendo o povo seu. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, essa noite também está estendendo a mão dele sobre a tua vida. Ele está dizendo: foi eu que te trouxe a este lugar, sou eu que novamente com a minha mão poderosa vou te levar para o teu lar, sou eu quem vou te abençoar na terra. As minhas mãos estão estendidas sobre as suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja cresceu, aqui também cresceu. Louvado seja o nome do Senhor. E só cresce quando a mão de Deus está estendida naquela direção. Então glorifica o nome do Senhor, porque você está no lugar certo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que a igreja cresce. Louvado seja Deus. Aumentam o número tanto de homens como de mulheres. A Bíblia nos diz que o poder de Deus cada vez mais agora estava sendo manifestado sobre a vida dos apóstolos. Milagres extraordinários não paravam de acontecer. A Bíblia nos diz que agora todas as cidades vizinhas a Jerusalém estavam transportando os seus enfermos. Louvado seja Deus, atormentados de espíritos imundos, porque eles criam, louvado seja o nome do Senhor, que o apóstolo Pedro, passando, a sua sombra ao menos cobrisse aqueles enfermos, eles seriam curados. A Bíblia nos diz que era muita gente, mas ninguém saía da mesma forma a qual tinha chegado naquele lugar, porque Deus abençoava e o povo recebia a sua cura. Deus abençoava e o povo recebia o seu milagre. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje é noite de milagre, porque Deus está no lugar e Ele quer te abençoar. Louvado seja Deus. Agora, louvado seja o nome do Senhor, quem entra em cena, vendo o crescimento da igreja, vendo o poder de Deus manifestado naquele lugar, os sacerdotes, a seita dos saduceus. A Bíblia nos diz que ele, vendo aquela alegria, ele vendo aquele número de crentes,
aumentando, em vez dele ter prazer, ele teve inveja. Louvado seja o nome do Senhor. E não é diferente na tua vida não. Tem muitos que estão observando o teu crescer, o teu parecer, o teu caminhar, e estão furiosos. Eles ficam sem entender por que ela passa na prova e não para de ir para a igreja. Porque é que ele está no deserto e não para de adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Por que a igreja está em falta em suas casas, mas não para de glorificar? Isso é inveja do diabo. Mas todos aqueles que combatem contra Deus e contra o povo seu, combatem para se frustrar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso foi a palavra que foi dita por Gamaliel. Ele disse: ei, se a obra é de homem, ela não prevalece, ela cai por terra. Agora, se ela é de Deus, ei, ninguém toca. Porque se tocar, a mão de Deus vai pesar. E ninguém toca na tua vida, porque você é projeto santo de um Deus que é santo e que tem todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém toca em você. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o próprio Cristo, ele descreve a igreja como a menina dos olhos do Senhor. Louvado seja Deus. E quem é que vai tocar na menina dos olhos do Senhor, pastor? Aleluia. Os saduceus, junto com os fariseus e os doutores da lei, vendo o crescimento da igreja, ficaram furiosos. Louvado seja Deus, porque eles pregavam a antiga lei, a lei de Moisés, a lei da antiga aliança, e eles não acreditavam na graça, no poder de um Cristo que ao terceiro dia ressuscitaria depois de ter sido morto, pregado numa cruz. Eles não criam na graça, eles não criam no nome santo de Jesus. Aleluia. E a Bíblia nos diz que ninguém se aproximava mais deles, só queriam estar próximos dos apóstolos. E a Bíblia vai nos afirmar, louvado seja Deus, que agora eles, furiosos com os homens de Deus, resolveram colocar a mão sobre eles e lançar eles na prisão pública. Aleluia. Os apóstolos que estavam pregando libertação, agora estavam presos. Eles estavam presos, pastor, porque o homem ele pode até ser preso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela é uma palavra liberta. E homem nenhum na terra consegue prender essa palavra que tem poder. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que os apóstolos estavam presos, mas à noite o que aconteceu? A mesma coisa que está acontecendo nesse lugar. Naquela noite Deus enviou o anjo, e aqui Deus enviou o Espírito Santo para nos consolar, para nos confortar, para nos renovar, para nos fortalecer. Louvado seja o nome do Senhor. À noite Deus enviou o seu anjo na prisão. A Bíblia nos diz que os apóstolos agora saem daquela prisão sem com que nenhum dos guardas viessem perceber. Louvado seja Deus. E agora os apóstolos estando libertos, pastor, a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor os encoraja. E Deus está te encorajando essa noite. Ele está dizendo para mim e para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, porque eu sou com Deus. Eu te esforço, eu te sustento e eu te ajudo com a minha destra fiel. Não te espantes. Deus encoraja a sua igreja essa noite na terra, porque Ele é na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O anjo do Senhor os encoraja. O anjo do Senhor se dirige aos apóstolos e diz: ei, não te calas, vai ao templo depressa, porque Deus tem pressa. Deus tem pressa para fazer na minha e na tua vida. Não te calas,
vai ao templo depressa e anunciai todas as palavras desta vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que pela manhã, bem cedinho, aqueles que estavam presos, pastor, agora estão libertos e estão pregando o nome de um Cristo que liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Estão pregando o nome de um Cristo que vai trazer de volta o teu filho que está desviado, que vai trazer de volta a tua filha que não quer caminhar. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam presos à noite, mas pela manhã estão pregando o nome de um Cristo que liberta, porque Ele libertou a mim e a você. Louvado seja o nome do Senhor, porque antes nós éramos escravos do diabo, andando errante, fazendo a sua vontade, mas nós fomos comprados, e não foi nem com ouro nem com prata não, nós fomos comprados com sangue, o sangue precioso, o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro perfeito. Louvado seja o nome do Senhor, que foi vertido naquela cruz, pagando o que não devia. Eu e você fomos comprados com o sangue dele, o sangue que liberta, o sangue que dá vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que agora pela manhã eles estão pregando. Agora se reúne, pastor, aquela seita novamente. Agora o conselho mais uma vez entra em ação. Pega um dos seus servidores e diz: vão até o cárcere e traz os apóstolos aqui, para aqui eles serem julgados. Louvado seja o nome do Senhor. E o servidor foi, mas ele encontrou o quê? A cela vazia. Louvado seja o nome do Senhor. Eles encontraram a cela vazia, os guardas estavam na porta, os portões estavam trancados, mas dentro não havia nada, porque Deus os tinha tirado. Louvado seja o nome do Senhor. E agora aqueles servidores se dirigem ao conselho e dizem: ei, eu fui até a prisão, eu cheguei lá, os guardas estão em suas posições, os portões estão fechados, mas quando foram abertos, não havia nada naquele lugar. Aleluia. Porque quando o diabo tem colocado eu e você em uma armadilha, Deus chega lá com sua mão poderosa e nos livra. Porque no Salmo 91 ele nos afirma que Deus é aquele que nos livra do laço do passarinheiro. Deus nos livra das armadilhas, Deus nos livra das investidas, Deus nos livra das ciladas. Por quê? Porque aquele que habitar é fazer o quê? É estar. Aquele que está na presença do Todo-Poderoso, Deus os livra. Deus é livramento em suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos até lá, mas o lugar está vazio. Agora eles, ouvindo aquelas palavras, ficaram perplexos, assustados com o que tinham escutado. Mas o interessante não foi isso, pastor. O interessante é que enquanto eles estavam perturbados, sem entender o que havia acontecido, chega outro mensageiro. E esse mensageiro diz: ei, vocês pensaram que prenderam, os homens que vocês pensaram que tinha colocado na prisão, estão no templo, pregando a palavra, pregando o nome santo de Jesus. E a Bíblia nos diz que agora aquele conselho se dirige rapidamente para o templo, e lá no pátio estão os apóstolos pregando o nome de Jesus. A Bíblia nos diz, pastor, que mais uma vez agora os guardas colocam as mãos sobre os apóstolos, mas não com violência, porque temiam ser apedrejados, porque eles viram que a palavra que liberta estava libertando naquele lugar. Aleluia. E ela te libertou e também está aqui para libertar os demais que ouvirem esse aparelho de som. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela não se limita. Louvado seja Deus.
Deus é Deus que age perto, mas também age longe. E Ele está agindo essa noite em lugares que eu e você nem imagina. Ele está agindo. Aleluia. E agora eles indagam, eles questionam com os apóstolos: ei, nós prendemos vocês porque vocês estavam pregando esse nome. A ordem foi para não pregar no nome de Jesus. E vocês agora encheram Jerusalém da sua doutrina. E vocês agora encheram Juarez Távora com a sua doutrina, com a palavra santa do Senhor. A doutrina, a palavra do Senhor, ela está pelos 4 cantos da terra, sendo pregada, salvando, libertando, resgatando almas que estão perdidas, para que um dia elas possam habitar no paraíso. Louvado seja Deus. Vocês não eram para pregar e encheram o lugar da vossa doutrina e ainda querem nos culpar pelo sangue desse homem. Louvado seja Deus. Essas foram as palavras dos daquela seita. E os apóstolos agora entram em cena e dizem para aqueles homens: mais importa, louvado seja o nome do Senhor, obedecer a Deus do que a homens. Louvado seja o nome do Senhor. E essa tem que ser a minha e a tua convicção, que temos que obedecer ao Deus Todo-Poderoso e não ao homem, porque o homem está tentando parar a igreja, mas Deus está levantando a igreja na terra. É o homem tentando parar e a igreja caminhando de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Mais importa obedecer a Deus do que a homens. Vocês mataram o Cristo, Filho do Deus dos nossos pais. Vocês penduraram ele no madeiro, mas Deus com a sua destra o ressuscitou, o levantou e o exaltou e fez príncipe. Louvado seja o nome do Senhor. E lhe deu o direito de remir os pecados de Israel. E a Bíblia nos diz que agora aquela seita, ouvindo essas palavras, se enfureceram, tomaram o conselho, estou parando já em nome de Jesus, tomaram o conselho e deliberaram matar os apóstolos. Mas agora, quando eles estavam pensando em matar, Deus usa um deles mesmo e diz: ei, não mata não. Ei, não toca não. A Bíblia nos diz que se levantou Gamaliel, aleluia, doutor da lei, homem influente naquele lugar, homem de muita importância, que fazia parte do conselho. Gamaliel se levanta e diz: ei, não mata não, acautelai-vos com o que é a vez de fazer sobre a vida desses homens. Louvado seja o nome do Senhor. Porque antes deles se levantou Teudas. Louvado seja Deus. Antes desses homens, Teudas se levantou e se dizia ser alguém, e conseguiu conquistar cerca de 400 homens que os seguiam. Agora Teudas foi morto, os seus seguidores foram dispersos e reduzidos a nada. Essas foram as palavras de Gamaliel. Ele disse: depois de Teudas se levantou Judas, o Galileu, o qual também aglomerou grande quantidade de pessoas, louvado seja Deus, de seguidores, mas o mesmo também morreu. Os seus seguidores foram dispersos e reduzidos a nada. Ele disse: dai de mão a estes homens e os soltai. Porque se esse conselho ou se essa obra é de homem, se desfará. Mas se ela é de Deus, vocês não podem parar, porque vão ser encontrados tentando
contra o Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Cristo, ela vai prosseguir avante, ela vai continuar e o nome do Senhor vai ser glorificado em suas vidas. É até aqui que o Senhor me manda. Eu já peço perdão ao nosso pastor e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e que Deus abençoe a igreja. Quem recebe esta palavra, diga amém. Glória a Jesus.